Imagine um reino onde irmãos se casam para manter a linhagem pura, onde famílias disputam o poder, onde a religião é usada como arma política, onde herdeiros crianças são manipulados por adultos, onde a legitimidade vale mais do que um exército. E aí você deve estar se pensando, tudo isso que foi descrito até agora parece um pouco o universo de Game of Thrones, né? Mas na verdade essa é uma história que aconteceu há quase 3.500 anos no Egito e a nossa protagonista se chama Hatshepsut. Oi, gente! Eu sou a Dê e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast. E bem-vindos ao Egito ou ao Westeros? Fica aí o questionamento, né? E antes de entrar de cabeça nessa história, eu queria deixar contar, né, por que eu escolhi esse como o primeiro episódio do podcast, né? Então, para cair de cabeça aí nesse projeto /hobby que eu estou entrando aqui. Então, em primeiro momento, eu já digo que eu sei que eu pronuncio Hatshepsut errado, mas é que eu gosto de falar Hatshepsut. Aí você deve estar se perguntando, pessoa que está conhecendo a história da Hatshepsut agora, qual é o jeito certo de se pronunciar? Eu vou ficar devendo para você também, porque eu não sei pronunciar. Mas me dá um desconto, né? Porque esse é um pod pra gente conversar sobre o assunto. Não prometo muitos conteúdos certinhos, especialmente fico devendo muito em questão de pronúncia. Então você já me deu um desconto aí, por favor. Mas como que começou essa história, de como que eu conheci, na verdade, né, a história da Hatshepsut? Então, eu conheci a história dela através da Deborah Ladin, né, que é a nossa rainha aí do Enem. E num vídeo da Débora, ela comentava que assistiu um doc da Hatshepsut e desde então fiquei muito obcecada porque eu queria entender um pouco mais dessa história, né? Então, aliás, esse podcast que a Débora Ladin comentou ainda está no YouTube, tá, gente? Então é aquele podcast bem qualidade anos 2000, anos 90, assim, do Discovery, mas é muito interessante e prende, assim, do início ao fim. A forma com que o podcast foi editado... O podcast é bom. A forma com que o documentário foi editado chama muita atenção e é muito interessante. E é baseado nele que eu trouxe esse episódio de hoje. E aí, quanto mais eu pesquisava, né, sobre a história da Hatshepsut, mais eu pensava como que eu nunca tinha ouvido falar dessa mulher, né, até a Débora me apresentar. Especialmente porque quando você conhece um pouco mais da história da Hatshepsut, você se toca, assim, você tem a noção que ela governou um dos maiores impérios, assim, da antiguidade, né? Então ela foi responsável, na verdade, por construir muitos monumentos e ela mudou, assim, como que era essa forma de poder, né? Como que era essa ligação, essa visão das pessoas sobre o poder. E mesmo assim, muita pouca gente conhece a história dela, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma tatuagem hoje da Hatshepsut. E muita gente me pergunta, é um faraó? Aí eu falo, não, é a Hatshepsut. Então, assim, uma história que sempre me prende justamente por isso, por ter sido uma pessoa tão relevante que muita pouca gente conhece, né? Essa história dela. E eu sou formada, né, em ciências sociais e pro desespero da maioria dos meus professores, eu sempre dava um jeitinho de trazer cinema, séries, enfim, cultura pop, assim, pros meus trabalhos. Porque eu realmente acho que quando a gente pega esses fatos que fazem mais parte do nosso dia a dia, né, pra gente trazer para uma discussão, a gente consegue ângulos de discussão muito interessantes e muito abrangentes. E até que teve, no meu último ano da faculdade, eu fiz uma matéria sobre arte e poder, assim, no Egito Antigo. É uma matéria assim, só galera das sociais e da história pegam. E aí eu tive um estalo, e aí eu percebi que a história da Hatshepsut, cara, me lembrava muito a história de House of Dragon, né? Aí do universo de Game of Thrones. E aí eu fiz um trabalho sobre isso. E aí, desde que eu fiz esse trabalho, essa história continuou na minha cabeça. E aí, quando eu falei, cara, eu vou fazer um projeto, um hobby aí de um podcast, eu pensei em trazer
justamente essa história como essa história de pontapé inicial, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês como que uma mulher ousou fazer algo que era considerado impossível. Ela se tornou basicamente faraó. Então, antes da gente conhecer a história em específico da Hatshepsut, eu preciso explicar como que estava aquele momento, né? Como que estava o jogo, como que estavam as regras naquele momento, né? Então, assim, o Egito, ele era uma das principais potências no mundo, né? Naquele período. E, só que, assim, diferente da visão de rei, assim, o faraó, ele não era só um governante, né? Porque se a gente pensar um pouco aí também nessa idealização de rei europeu, a gente também tinha essa ideia de que o rei, especialmente associado na Igreja Católica, o rei era essa imagem de Deus, esse porta-voz, um representante, uma pessoa tocada, abençoada por Deus. Só que no Egito era isso, só que de uma forma mais amplificada ainda, né? Então, o faraó, ele era basicamente um deus vivo, né? A representação dos deuses na terra, né? Então, ao governar o Egito, era basicamente você estar mantendo, assim, a ordem do universo, né? Então, sempre quando tinha que ter uma troca, né, de um faraó, não era uma coisa simples de se fazer e, na verdade, era uma coisa que tinham muitas regras e, obviamente, a gente está falando aqui sobre legitimação de poder, a gente está falando sobre a questão do poder hereditário, a questão do herdar o poder, a questão de linhagem familiar, tudo muito próximo, né, dessas discussões tradicionais que a gente conhece do reino, do reinado europeu, a gente tem pontos parecidos aqui, só que aqui é muito mais associado realmente à questão de essa imagem, esse imagético do Deus na Terra, né? E uma coisa que eu acho muito interessante nessa época é que no Egito antigo, no egípcio, né, antigo não tinha uma palavra equivalente à rainha, né, como a gente tem esse entendimento de rainha hoje. Era algo próximo, assim, à grande esposa do rei. Então, assim, o cargo importante era o faraó. A esposa né, que no caso a gente entenderia como rainha, era a grande esposa, ponto, né? Então, não tinha uma grande influência sobre isso, né? Então, que nem a gente pensa sobre mulheres que revolucionaram o poder, a gente pensa, por exemplo, na Rainha Elizabeth. Se a gente fosse pensar lá no Egito Antigo, nem essa visualização de rainha como uma né, uma visão longe, assim, de poder a gente poderia ter, por exemplo, né? E aí, no meio dessa formatação política aí, nesse entendimento aí de poder e legitimação, temos a Hatshepsut, né? Então, a Hatshepsut ela era filha, né, do Thutmose I, né? E ele era considerado, assim, um comandante militar destemido, né? E ele teve 5 filhos com a grande esposa, né? Mas apenas a Hatshepsut sobreviveu. E era nela, né, que corria, supostamente, esse sangue real, né? Então, que teoricamente herdaria este trono. Porém, ela era mulher, né? Então, ela não tinha esse direito. Ela não poderia reinar, ela não poderia ser faraó, porque isso era destinado a homens, né? E quando o pai dela morreu, ela tinha 12 anos. Só que daí, como ficou nebuloso essa questão do herdar o trono, ela acabou sendo obrigada a casar com o meu irmão. E aí você deve estar se perguntando, ué, mas acabou de falar que só ela sobreviveu dos 5 filhos? Porque igual eu falei, quem teve os 5 filhos, né, o Tutmés I teve 5 filhos com a grande esposa do rei. Mas, né, os faraós, eles tinham mais de uma esposa, porém só uma que era considerada a grande esposa, ou entre muitas aspas, né, a esposa principal. Então, assim, quem ficaria na linha direta de herdar o trono são os filhos da esposa
da grande esposa, da esposa principal. Porém, os filhos das outras esposas, né, das esposas secundárias, entre novas grandes aspas, esses ficava ali nebuloso, né, essa linha de poder. Não necessariamente eles entrariam nessa linha. Então, para ter uma legitimação maior desse poder, aí ela pega e casa com o meio-irmão. E aí você deve estar falando, nossa, parece uma coisa que eu vi em House of Dragons. Porque a gente também tem uma questão muito parecida, né? De casamento entre irmãos para legitimar poder, para legitimar essa ideia. Então, a Rhaenyra lá, teoricamente, era a linha da principal, da herdeira principal, por ser a mais velha, enfim. Porém, não é isso que acontece, né, meus amigos? Porque ela também tem o mesmo problema que a nossa amiga Hatshepsut tinha. Ela era mulher, né? E aí, a Hatshepsut, então, casa com o meio-irmão e se torna a grande esposa do rei, né? Então, não era o sonho dela, talvez, não era algo que ela pretendia, mas era o lugar que estava destinado, era o lugar que existia para ela ali, pensando naquela estrutura, né? Então, com 12 anos, o pai dela morre, ela casa com meu irmão, Totemés II, tinha o mesmo nome do pai, interessante, né? Mas aí, igual eu comentei, por ele ser meio real, de uma esposa menos importante, ele precisava da Hatshepsut para se legitimar e assumir o trono, né? Então, assim, ela vive esse casamento, né? E aí, o Totemés tinha 20 anos, ela tinha 12, e aí ela se torna a grande esposa, né? Rainha do Egito, enfim. E aí, pouca coisa de positivo a gente tem para falar sobre o Totemés, assim. Ele era um homem franzino, morreu aos 40 e poucos anos, careca. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, que o documentário ele quis deixar claro. Ele era careca e com um corpo supostamente cheio de feridas, né? E ele não foi uma pessoa de grandes feitos, não teve grandes feitos assim com o poder. Ele era um homem que ficava em casa, enquanto o exército lutava suas batalhas, bem diferente do pai dele, né? Que, igual eu comentei, era uma pessoa militar, uma pessoa das guerras, né? E aí ele morreu, né? Então, passaram-se ali 20 anos de casamento, Hatshepsut estava com 32 anos, no auge da sua vida, com uma filha, né? Então ela tinha tido ali uma filha com o irmão. E aí ela supostamente mostraria, neste momento, teria essa oportunidade de mostrar o que a filha de um grande faraó poderia fazer, né? Porque o próximo herdeiro, né, a próxima pessoa ali da linha de sucessão, que era o Totemés III, o pessoal focou no Totemés. Ele era filho também de uma esposa secundária, porque, igual eu acabei de comentar, a Hatshepsut também teve uma menina, né? Então, a grande esposa aí, que no caso é a Hatshepsut, teve uma menina também com o Totemés II. Ou seja, outra mulher. Então, a linha de sucessão ficou bagunçada de novo quando o faraó morreu. E aí, o próximo era, como foi o Totemés II também, um filho de uma esposa secundária, né? Só que ele era novo demais para governar, né? Então a Hatshepsut assume ali como regente. Então ela pega um problema, ela já tem uma certa experiência, ela era a grande esposa do rei, pega e assume ali o poder de forma temporária, supostamente, até que o Totemés III completasse, né, uma idade adequada para assumir o poder. Pelo menos era isso que o pessoal esperava, certo? Mas ela tinha uns planos um pouquinho diferentes, né? Então ela pega, assume esse poder de regente, porém ela passa a assumir oficialmente o título de faraó. Não rainha, não grande esposa do rei, não mãe do rei, faraó, né? E aqui
gente, eu fico muito, não surpresa, mas admirada, porque assim, o Thutmose I, que era o pai da Hatshepsut, né, o Thutmose, ele foi um cara que teve grandes feitos, né? Então ele era uma pessoa que tinha muito entendimento político. E a Hatshepsut, ela cresceu naquele meio, né? E eu considero, tá, a partir de todos os feitos da Hatshepsut, que ela era uma pessoa muito inteligente. E aqui ela mostra o quanto que ela sabe de política, porque só sentar no trono e assumir a posição de regente não ia ser o suficiente. Ela precisava passar essa imagem de poder para as pessoas. Então ela começa a criar essa narrativa de faraó. Então ela começa a usar a barba cerimonial, a coroa, as vestes tradicionais de faraó, né? E só que assim, tem um detalhe aqui que muita gente interpreta errado, assim. Ela nunca deixou de ser mulher, tá? Ela continuava se chamando Hatshepsut, que aliás significa, né, a mais nobre das mulheres. Então, eu acho esse nome assim com um significado muito grande e eu peço desculpas por não saber pronunciar direito. E em vários monumentos, né, que foram feitos sobre a Hatshepsut, ela continua sendo representada no feminino, né? Então, ela não estava ali tendo uma tentativa de fingir ser um homem, de fingir ser um faraó. Pelo contrário, o que ela estava dizendo é: eu posso ser uma mulher, eu posso ser a Hatshepsut, a mais nobre das mulheres, e ainda assim ocupar um lugar de faraó, vestindo os trajes cerimoniais, os trajes tradicionais, né? E aí, ela começa a fazer um movimento de propaganda política. Então, assim, ela faz um movimento que eu acho muito inovador, pensando em 3.500 anos atrás, no Egito Antigo, né? Que, assim, basicamente ela cria, assim, que a propaganda política não nasceu na internet, não nasceu nos jornais, nasceu com a Hatshepsut, né? Então, ela cria essa imagem de que o poder dela vem dos deuses, né? E assim, se ela foi escolhida como regente para assumir o poder, ela se denomina faraó, e o faraó é a imagem de Deus na terra, é a voz dos deuses na terra, e esse poder vem dos deuses, quem que são meros humanos para contestar? Quem que são meros humanos para contestar esse poder vindo dos deuses? Então, assim, ela tem uma sacada inteligentíssima, né? Então, tanto que ela faz o templo dela assim, né? E é um conjunto de imagens mostrando que o deus Amon teria escolhido a mãe dela para gerar ela, sabe? Então ela cria esse imagético de a escolhida pelos deuses, sabe? Gente, inteligentíssima, admiro muito essa mulher, né? E aí, sabe o que é a parte mais curiosa sobre isso? Funcionou. E ela era muito boa no que ela fazia, né? Então, ela confiou, ela criou a narrativa e ela fez acontecer, né? Então, o Egito prosperou, ela investiu em comércio, ela investiu em construção, em expedição, né? Ela construiu o templo dela, que até hoje é um dos maiores obras arquitetônicas assim do Egito. E assim, enquanto isso, o Thutmose III lá, que é o suposto dono do trono que está só aguardando ter a idade para assumir o trono, ele estava fazendo o que ele gostava, entendeu? Comandar o exército, sabe? Então, assim, tudo indicava que eles tinham uma boa relação, sabe? Que ele era um adolescente, não estava muito assim para trono, para poder, para faraó, para representação dos deuses. Ele queria participar de expedição, ele queria viajar com o exército, sabe? E naquela época, gente, o exército era um grande problema burocrático, sabe? Era gente para gerir, estoque, um monte de gente para alimentar, né? E tinha alguém ali para comandar e gerir, que era o Thutmose III, né? Então tava todo mundo feliz. A Hatshepsut estava fazendo o trabalho dela, né? Lá o dever dela como essa porta-voz dos deuses, e o Thutmose estava feliz, adolescente ali no exército, e com isso a Hatshepsut continuava investindo
Tá curtindo? Perfeito. Toma aqui mais expedições, toma aqui, né, mais investimento aí pro exército. E assim, também tinha essa ideia de quem sabia comandar um bom exército saberia reinar um bom país. Então também estava sendo interpretado, né, que ele estava num processo de treinamento mais aprofundado para assumir o poder, né? Porque a gente teve uma experiência ruim com Thutmose II, que não tinha experiência militar, não era uma pessoa engajada e não teve um governo próspero, né? Então, assim, cada um ali no seu papel, né? Ele aprendia a ser general, os dois coexistiam em espaços diferentes, mas de formas que contribuíam, né? E parecia ali que não existia uma rivalidade, pelo menos não de forma aberta entre eles, né? Só que daí, passado todo esse reinado próspero da Hatshepsut, ela morre, né? E aí, com a morte dela, finalmente Thutmose III assume o trono sozinho, né? E assim, por muito tempo nada acontece, tá? Só que assim, passa 20 anos, a imagem da Hatshepsut começa a sumir. Igual comentei com vocês, ela era uma pessoa muito engajada em construir monumentos, né? Ela era uma pessoa muito simbólica, ela gostava desse simbolismo dela ser uma pessoa escolhida pelos deuses, então ela investiu muito nisso, porque isso também fazia parte da imagem política que ela estava criando para validar o seu governo também. Só que a gente começa a ter estátuas quebradas, hieróglifos raspados, monumentos alterados, o nome dela sendo substituído pelo nome do pai, né, que era o Thutmose, pelo nome do marido ou por qualquer outro homem, né, assim. E aí, a Hatshepsut na história começa a ser apagado, quase como se ela nunca tivesse existido, né? E por muito tempo, né, obviamente, depois que os arqueólogos descobrem, acreditaram-se que o Thutmose III, né, fez isso por vingança, né? Eu não necessariamente acredito muito nisso. Tenho a minha própria teoria, porque assim, não acho que seja uma questão pessoal, eu acho que é uma questão política, né? Então, assim, é muito difícil você assumir o trono de uma pessoa que fez muito trabalho, fez um trabalho muito bom, especialmente sendo uma pessoa que, teoricamente, ela nem poderia ter assumido aquele trono, e você pegar esse rojão pra você, tá entendendo? Imagine. Ele passou a vida inteira dele, praticamente, a adolescência barra início da vida adulta, lá no exército. Ela estava fazendo um ótimo trabalho, então ela voltou o Egito a ter melhores ligações comerciais, o Egito estava prosperando, o Egito estava rendendo, e aí ela morre, aí você vai ter que assumir, e aí você... É uma grande responsabilidade, né? Porque ela pegou um país, um governo anterior que não tinha sido muito bom e ela fez o nome dela. Então, você pegar isso é complicado, né? Então, não acho necessariamente que tenha sido por vingança. Eu acho que foi realmente um movimento político, né? Porque, assim, é mais fácil você apagar uma pessoa da história e continuar parecendo que foi um histórico de governo dos Tastemés 1, 2, 3, 4, 5, 6, do que assumir que uma mulher lá atrás pegou, deu uma usurpadinha aqui no trono do enteado? Do enteado, dá pra chamar de enteado. Do enteado, né, barra sobrinho, que ela era casada com o irmão. E, sabe, fez acontecer, né? Então, aqui a gente volta à discussão de House of Dragons que eu trouxe lá no começo, né? De House of Dragon. Que é tudo o que permeia, tanto a série quanto essa história da Hatshepsut, é quem que tem direito de governar? Ou assim, quem que escreve a história, quem que conta a história depois que tudo termina, né? Porque assim, ganhar uma guerra é uma coisa, fazer um país ter mais prosperar comercialmente, construir monumentos, enfim, isso é uma coisa. Agora, como essa história vai ser contada para as próximas gerações, aí isso é algo totalmente diferente, né? Então, assim, e isso foi algo que perseguiu a Hatshepsut durante séculos. E assim, isso
funcionou, né? Se era uma jogada política, se era por vingança do Tutmés III, fica aí o questionamento. Mas funcionou. A Hatshepsut sumiu da história, né? Só que assim, a arqueologia, né, gente? Toda a verdade... E aqui, falar a verdade, eu acho que é um pouco egóico demais, mas toda história, se bem procurada, em algum momento vai aparecer. E a arqueologia é basicamente isso, né? Então, assim, a arqueologia, ela busca justamente desenterrar aquilo que alguém tentou esconder, né? Aquilo que tá escondidinho ali, né? Então, assim, foi assim que milhares de anos depois, né? A Hatshepsut, ela foi redescoberta, né? Então, um arqueólogo descobriu e ele começou a achar estranho, porque ele começou a perceber que pesquisando, dando uma olhada, tinha um período muito próspero ali de governo. E aí, quando ele ia dar uma olhada nas estátuas, mesmo as estátuas que foram quebradas, ele percebia que tinham alguns traços que eram mais característicos do feminino. E aí ele foi se questionando de quem era aquela pessoa, porque existia hieróglifos diferentes também, né, que não estavam associados necessariamente aos totemés, nem muito menos ao Tutmés III, e aí foi de tanto procurar, de tanto desenterrar, que eles descobriram que era Hatshepsut. Né? Então, nem o tempo é capaz de apagar essa mulher, muito menos uma ideia de vingança, né? Então, assim, é uma discussão rápida. Essa discussão eu quis trazer para esse primeiro episódio, mas eu acho a história da Hatshepsut muito interessante, abre muitas portas pra gente discutir. Fiz uma alusão rápida, basicamente quase não citei Game of Thrones, foi mais uma piadinha aí do título, mas é muito similar, né? Se a gente pensa aí na história da Rhaenyra, ou até mesmo em Game of Thrones mesmo, né? A gente sempre discute essa questão de legitimação. Basicamente, o jogo dos tronos, essa disputa pelos tronos é quem merece o poder? Quem que vai contar a história depois, né? Tanto que em House of Dragons a gente vê que o pessoal realmente teve essa questão com os dragões, por exemplo. Só que quando a gente chega em Game of Thrones, tudo isso fica no mundo do lúdico, tipo, nem as pessoas acreditam, né? Obviamente depois temos o surgimento da nossa amiguinha de cabelo branco que domina aí seus 3 dragões, mas até isso, até chegar nisso, percebe que a história ela fica meio assim, alguém manipulou aquilo ali pra ser contada uma história de uma forma que não necessariamente fosse dessa forma, né? Então, eu acho que é que assim, até nessa matéria que eu fiz na faculdade, meu professor falava, gente, o Egito Antigo é um grande Game of Thrones, né? Então, a história da Hatshepsut não é uma história única que a gente possa estar fazendo essa alusão, mas é uma história que eu achei muito similar. Especialmente por ela ter sido forçada a um casamento, para legitimar o poder. Aí ela foi sorrateira, usurpou o poder do sobrinho barra enteado dela. E aí ela fez o que ela tinha que fazer e deu o nome, né? Então a gatinha arrasou. E é isso. Esse episódio foi mais curtinho. Gostaria de saber o que vocês acharam desse episódio. Me contem, tem aqui a abinha comentários, se você tá no Spotify também, tem um lugarzinho aqui que você pode comentar. E lembrando que isso daqui foi um grande devaneio de um dos trabalhos que eu fiz para a faculdade. Foi inspirado, né, nesse doc da Discovery que eu comentei com vocês. Vou estar deixando o link aqui embaixo. Já avisei que a qualidade é aquela qualidade, assim, daqueles docs que a pessoa vai falando assim e a boca da pessoa fica mexendo por conta da dublagem. Mas é um episódio bem legal, tá? Então vocês podem estar assistindo também para conhecer um pouquinho mais da história dela. Mas é isso. Muito obrigada por me ouvirem, né, até aqui. Eu sou a Dê e até uma próxima com quem sabe mais uma história que vale a pena ser contada. Um beijo, até mais e tchau, tchau.